Olá, crianças, bom dia. Meus amores, vamos de conteúdo novo em história, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre as expedições exploradoras, guarda-costas e colonizadoras. Então, o que foram essas expedições? Vejamos. As expedições exploradoras, como eu tinha dito, guarda-costas e colonizadoras. Então, durante o período pré-colonial, gente, de 1500, 1530, né, aproximadamente, Portugal, ele não demonstrou muito interesse pelas terras recém-descobertas, no caso hoje o nosso Brasil. Por quê? Porque nessa época ele estava ganhando muito dinheiro com o comércio, né, dos produtos vindos do Oriente. Então ele descobriu aqui, né, foi descoberta essas novas terras, eles descobriram, mas ele não estava mostrando tanto interesse, porque ele estava vendo muito lucro no comércio dos produtos, das especiarias vindas do Oriente, tá bom? Então, vendo essa falta de interesse de Portugal em colonizar essas terras, em conhecer essas terras, né, fez com que os espanhóis, holandeses, vocês estão vendo aí, ó, vamos acompanhando o slide, holandeses, ingleses e franceses começassem, né, a mostrar-se interessados em vir conhecer essas terras, verificar para ver o que tinha realmente, se aqui existiam riquezas. Então, vejam direitinho esses povos, tá bom? Espanhóis, holandeses, franceses e ingleses começaram a rondar aqui o litoral, né? E assim, diante dessa situação, né, percebendo que outros povos estavam interessados em vir aqui conhecer essas terras, né, o rei de Portugal começou a mandar expedições para o litoral, certo? Aqui para o litoral, que é onde eles desembarcavam, né? Por que ele começou a mandar essas expedições? A fim de checar, né, de verificar se existiam riquezas aqui a serem exploradas. Então, por isso as primeiras expedições foram exploradoras. O nome exploradoras é por conta disso, porque o primeiro objetivo deles foi observar, foi verificar, né, checar, né, ver se realmente aqui tinham riquezas a serem exploradas. Porque, claro, se tivessem riquezas, com certeza ele iria, né, já dar um jeito de colonizar as terras, porque foi um navegador de Portugal, como nós sabemos, Pedro Álvares Cabral, que descobriu essas terras, descobriu assim, entre aspas, para o mundo, né, gente? Porque os indígenas já habitavam aqui, então já haviam pessoas. Mas até então a Europa não conhecia, ninguém conhecia essas terras. E por isso disse que, né, descobriram. Então, eles começaram, né, a colonizar, ocupando essas terras. As primeiras expedições, elas receberam o nome de exploradoras. Então, você viu aí, expedições exploradoras, expedições guarda-costas e colonizadoras. As primeiras foram as exploradoras, que eles tinham um objetivo, não me esqueça, destacadinho, destaca também no seu livro, a fim de checar se aqui existiam riquezas a serem exploradas, claro, e de ocupar, né, de colonizar ocupando as terras. Então, vejamos, a primeira expedição exploradora, nós temos duas expedição, tá bom? Exploradora. A primeira expedição exploradora ocorreu em 1501 e foi comandada por Gaspar de Lemos. Observem. E qual era o objetivo dela? Reconhecer o litoral e descobrir riquezas. Então vejam aí. Tem duas expedições exploradoras. A primeira, o comandante, o líder, Gaspar de Lemos. O objetivo da primeira expedição era o quê? Reconhecer o litoral e descobrir riquezas. Então, essa expedição, ela descobriu a existência do pau-brasil, a madeira que foi mais explorada, né, por Portugal, tá bom? Aqui, como na imagem a tia tá falando, quando eles desembarcaram aqui, ó, aqui, esse primeiro mapa representando o mapa do nosso país, do Brasil. Essa partezinha verde, viu, gente? Onde nós tínhamos, chamado aí de litoral, certo? E onde nós tínhamos também a forte presença da madeira, que foi mais explorada nessa época, que é o pau-brasil. Por meio da qual nós sabemos que hoje tem-se o nome Brasil do nosso país. É devido a essa madeira que foi tão explorada, viu? Isso em 1500, período pré-colonial, pelos portugueses. E eles desembarcavam aí, ó. O pau-brasil, ele encontrava-se aí. Aí você tá vendo, nós estamos falando da primeira expedição exploradora, que o líder era Gaspar de Lemos, tá certo? Era o comandante da primeira expedição, não esqueçam. Olha aí como eram as caravelas, como eles se deslocavam, tá bom? Então, vejam direitinho.
A segunda expedição exploradora foi em 1503, a primeira 1501, comandada por Gaspar de Lemos, e a segunda 1503, comandada por Gonçalo Coelho, e teve como objetivo verificar as riquezas das terras colonizadas. Verificar realmente essas riquezas. Não esqueça, vocês estão vendo aí a primeira imagem, né, as caravelas vindo, né, é o comandante Gonçalo Coelho, tá bom, da segunda expedição exploradora. Aí a segunda imagem você pode já estar observando aí, né, as matas já, eles já começando, né, a cortar e as caravelas chegando, né. Então eles queriam ver realmente se aqui haviam riquezas a ser exploradas, porque claro, como eles viram que tinha riquezas a ser exploradas, então eles o que? Demonstraram interesse, começaram realmente a colonizar. Então, você observou que a primeira expedição exploradora, ela descobriu a existência do pau-brasil aqui. Já que era o quê? Comandada por quem? Gaspar de Lemos. A segunda expedição exploradora, comandada por Gonçalo Coelho, o que foi que ele já fez? Ele já pegou as primeiras mostras de pau-brasil e levou para a Europa, para mostrar que madeira era aquela tão, né, diferente, que tinha extraía-se uma tinta vermelhada, né, madeira resistente e tal. Então, não esqueça, primeira expedição exploradora, agora vejamos a segunda. Agora vamos o quê? Para a primeira grande riqueza brasileira explorada por Portugal foi a madeira, como eu disse, o pau-brasil. Essa imagem aí abaixo vocês podem estar vendo, né? É o caule. E a segunda imagem você pode estar vendo o quê? Que as caravelas chegando e os índios, né, trocavam a madeira por bugigangas, como eles mesmos falam, né? Por espelhos, por facas, machados, canivetes, vidros, espelhos. Então cortavam e começaram a desmatar, né, a Mata Atlântica, né, começaram a exportar, né, o pau-brasil, a comercializar. Com o tempo, outras pessoas elas se interessavam, né, em comercializar com os indígenas. Então, as toras de madeira, como você está vendo aí cortando, né, na segunda imagem, passaram a ser armazenadas em feitorias, ou seja, construções ao longo do litoral que serviam para guardá-las, para que não fossem roubadas, porque estava sendo demais, tá certo? Então, primeira grande riqueza explorada, né, por Portugal foi a nossa vegetação, né, a nossa madeira chamada de pau-brasil. Por isso que ela foi quase toda, né, extinta, tá certo? Porque foi quase toda transportada, né, exportada para a Europa. Então, aqui nós temos agora, né, Portugal, ele precisava muito, ele cada dia observava, ele percebeu que aqui tinham muitas riquezas. Você pode estar observando aí neste mapa aí da segunda imagem. Ele percebeu que aqui tinha muitas riquezas e o que os outros países, franceses, holandeses, ingleses, estavam de olho. Se você não vai, nós vamos, né? Então, estavam mais ou menos dessa forma, querendo ocupar essas terras, tá certo? Mas vejam só o que aconteceu. Então, Portugal, com a primeira expedição, a segunda expedição, eles descobriram que aqui tinha muitas riquezas a ser exploradas. E aí, Portugal, gente, é uma espécie assim, enlouquecer ou não. Se nós descobrimos essa terra, nós temos o primeiro direito de posse, né? Nós descobrimos, mas não esqueçam, né? Entre aspas. Então, eles tinham direito de posse. E aí, Portugal precisava proteger as terras descobertas, né? Claro. E aí, por esse motivo, ele resolveu mandar agora expedições guarda-costas. E o que é isso, tia? Essas expedições, elas eram comandadas por Cristóvão Jacques. Estão vendo aí essa primeira imagem aí, tá bom? Cristóvão Jacques. E qual era o objetivo destas expedições guarda-costas? Era patrulhar, vamos ler aqui com a tia essas palavrinhas. A última palavra aí em negrito, frase, desculpa, era patrulhar o litoral e aprisionar os navios franceses, evitando assim o contrabando do pau-brasil. Então, patrulhar quer dizer que eles iam ficar agora aí, ó, uma espécie de vigilância, né? Para que não houvesse invasões, né, nas terras brasileiras, pelos franceses principalmente, e evitando também o contrabando do pau-brasil, porque as pessoas estavam, né, desviando, certo? Então, não esqueçam, expedições exploradoras ou expedições guarda-costas, nós temos o líder Cristóvão Jacques. O objetivo era patrulhar o litoral,
aprisionar, quer dizer, os navios franceses e evitar o contrabando do pau-brasil. Não esqueça, expedições guarda-costas. Aqui, gente, entretanto, diante dessa dificuldade de evitar invasões, porque franceses, ingleses e holandeses estavam o tempo todo rondando o litoral, tentando entrar, né? Então, o rei de Portugal é muito agora preocupado, né? Querendo ficar com as terras sozinhos. O que ele fez? Resolveu mandar agora pessoas para morar aqui. Porque primeiro ele botou as expedições exploradoras com Gaspar de Leme e com Gonçalo Coelho para verificar se tinha riqueza. Eles verificaram. Encontraram de cara a madeira que foi mais explorada, o pau-brasil, né, na primeira expedição. Na segunda expedição, eles já mandaram uma amostra para eles verem em Portugal que a árvore legal era aquela, tão lucrativa. Já isso na exploradora. Depois tivemos o que? A guarda-costas, que eles mandaram, né, uma espécie de vigilância, aprisionar os navios franceses que eles pegassem, né, evitar o contrabando do pau-brasil. E agora, por último, ele vendo que estava tendo resistência, que os outros países estavam o tempo todo, né, tentando entrar às nossas terras, então ele agora, o rei de Portugal, fez o quê? Resolveu mandar as pessoas para morar aqui, dando início agora às expedições colonizadoras. E essa expedição colonizadora, ela foi comandada por Martim Afonso de Souza, e nessa época ele já trouxe para cá sementes, né, de alguns vegetais, animais domésticos e instrumentos de trabalho também. Por quê? Porque agora nós vamos se mudar para lá, então nós vamos precisar criar os animais para nos alimentarmos, praticar a agricultura, né? Praticar a agricultura para que a gente possa produzir o nosso próprio alimento. Então vieram alguns colonos em sua companhia. Então no dia 22 de janeiro de 1532, Martim Afonso de Souza fundou a primeira vila no Brasil, tá bom? Chamada de Vila de São Vicente. Não esqueçam, depois que as expedições colonizadoras vieram mesmo para colonizar, para morar aqui, comandada por Martim Afonso de Souza, não esqueçam, tá bom? E aí este grande homem fundou a primeira vila no Brasil, não esqueçam, Vila de São Vicente. Temos aí abaixo, né, a expedição colonizadora Martim Afonso de Souza, não esqueçam. Dando continuidade aqui nós temos, então, para melhor colonizar as novas terras, o rei de Portugal resolveu dividir as terras em lotes, como vocês estão vendo, para que as pessoas pudessem cuidar e proteger de invasões. E esses lotes de terras receberam o nome de capitanias hereditárias. Então você pode estar observando aí a linha do Tratado de Tordesilhas, de um lado Espanha, como nós sabemos, lado amarelo, lado verde Portugal. O lado de Portugal, você pode estar vendo que eles dividiram as nossas terras em lotes. Porque se eles dividissem em lotes, para evitar realmente a invasão dos franceses, ingleses, holandeses, tá bom? Então, ele dividiu em lote. Só, gente, que não deu certo. Por quê? Né? Apenas duas ele dividiu, né, em 15 lotes de terras, né? E cada uma ele deu uma pessoa responsável. Só que não tinha recurso suficiente para poder proteger contra os invasores. No entanto, apenas duas capitanias hereditárias prosperaram, quer dizer, duas capitanias deram certo realmente. Foi a de São Vicente, que o donatário era Martim Afonso de Souza, no caso que fundou a primeira vila no Brasil, Martim Afonso de Souza, e a segunda que foi de Pernambuco, que o donatário era Duarte Coelho. Então não esqueçam, né? A questão, as capitanias hereditárias, onde o governo português resolveu dividir as terras portuguesas para que melhor, né, houvesse a fiscalização para que os outros países não invadissem essas terras. Mas apenas duas capitanias prosperaram. Quais foram? Crianças, não esqueçam, São Vicente, comandada por Martim Afonso de Souza, e Pernambuco, comandada por Duarte Coelho. Inclusive, você pode estar observando aí, né, o nome e observando, né, as capitanias hereditárias. Aí aqui nós temos esse conteúdo sobre as expedições colonizadoras, exploradoras e guarda-costas. Nós temos no nosso livro de história, tá bom? Vocês podem ler da página 96 à página 98. É bem simples. E em seguida vocês façam a atividadezinha da página 99 e 100, tá bom? Vamos lá ver se vocês conseguem recapitular direitinho, rapidinho, quantia. O rei de Portugal, vendo, né, não tinha interesse, mas depois ele viu que os outros países estavam interessados em colonizar as nossas terras. E assim, ele sendo, né, o tempo todo pressionado pelos outros países, querendo entrar aqui nessas terras, o que ele fez?
mandou expedições. As primeiras exploradoras, qual era o objetivo? Verificar se realmente aqui haviam riquezas. E aí eles perceberam que realmente tinha. Veio a segunda, né? Aí descobriram também na primeira, né, a existência do pau-brasil. Na segunda expedição colonizadora, eles já levaram amostras do pau-brasil, né, para a Europa. Depois vieram as guarda-costas, que era para evitar o contrabando do pau-brasil, para aprisionar os navios franceses que estavam rondando no litoral, tentando entrar nas nossas terras. E as expedições colonizadoras, onde eles já vieram realmente para morar aqui, por meio da prática da agricultura e da pecuária, comandada por Martim Afonso de Souza, não esqueça. Depois eles resolveram dividir essas terras, mesmo assim vieram morar aqui, dividir elas em lotes chamados de capitanias hereditárias, e dando para cada lote de terra uma pessoa, né, uma espécie para vigiar, para não deixar os outros países invadirem. Só que apenas dessas 15 capitanias hereditárias, apenas 2 prosperaram, 2 obtiveram êxito, sucesso, 2 conseguiram realmente, né, alcançar o objetivo, que foi a de São Vicente, comandada por Martim Afonso de Souza, e a de Pernambuco, comandada por Duarte Coelho. Então agora vejamos na página 101 do nosso livro sobre o período colonial, né? O período colonial, nós estávamos até agora falando do período pré-colonial, que foi antes da colonização. Colonização começou agora com as capitanias com as expedições colonizadoras, desculpa. Então, o período colonial, ele começa em 1530, quando Portugal toma posse do Brasil. Realmente, viu? Então, observem, destaquem essa partezinha aí, tá bom? Então, esse período, ele se estende até 1822, quando é proclamada a independência do Brasil, viu, gente? Então, de 1530 a 1822, o Brasil esteve no período colonial, tá bom? E esse período, é importante também você sublinhar essa partezinha. Esse período, ele é caracterizado pelas lutas entre europeus, indígenas e pelo processo de escravização dos africanos que foram trazidos para as lavouras de cana-de-açúcar. Então, sublinhe esse segundo parágrafozinho aí também no seu livro de destaque, tá bom? Depois nós temos que a valorização, né, da produção açucareira só aumentava, tá bom? Só aumentava, né, a procura por escravos, como nós sabemos, porque naquela época quem exercia todos os trabalhos eram quem? Eram os escravos. Então a procura por eles só aumentou nesse período, tá bom? Porque o açúcar era considerado um produto de luxo na Europa e vendido por gramas nas farmácias, tá bom? Então, por esse motivo, né? Então, a cultura da cana-de-açúcar foi responsável, gente, pelo povoamento do litoral brasileiro e pela fixação dos colonos na terra, tá bom? No período colonial, muitas cidades também foram fundadas, crescendo posteriormente graças, né, à compra e venda da produção local desses recursos. E os principais foram cana-de-açúcar, o gado, o ouro e o café. Tá bom, gente? Responsável pela fundação dessas primeiras cidades. Então, o período colonial, ele foi o mais extenso da nossa história, da história do Brasil. E foi nele que houve muitas revoltas, né? Aconteceram. Por quê? Pela insatisfação com o domínio português e a cobrança, né, claro, de impostos. As pessoas estavam insatisfeitas, tá bom? Insatisfeitas. O período foi mais extenso. Então, nesse período, o povo brasileiro foi miscigenado, ou seja, as etnias começaram a se misturar. Então, esse conteúdinho a gente tem no nosso livrinho de história, período colonial, na página 103, tá bom? Só é uma paginazinha. E em seguida, gente, você faça a página 104.